E o presidente do Santos, Andrés Rueda, disse que o clube pode mudar de patamar se passar por 2022 sem maiores problemas. Vamos repercutir a entrevista do presidente santista ao Band Esporte e depois vamos relembrar alguns números que foram apresentados pelo Conselho Fiscal prevendo um superávit nesta temporada. Então fica comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. E para você não perder nenhuma informação, outra forma é baixando o aplicativo da OneFootball pelo primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Aí você sempre ficará por dentro de tudo que está acontecendo com o Peixe. Vamos começar aí o Campeonato Paulista, então teremos estatísticas, tempo real dos jogos, notícias, pré-jogo, pós-jogo. Então tudo que você precisa saber sobre Santos Futebol Clube está no aplicativo da OneFootball. Não perde mais tempo e baixa, é totalmente gratuito e você ainda tem direito a conferir a Bundesliga ao vivo e de graça. Então não perde mais tempo, baixa o aplicativo da OneFootball no link da descrição. Bom, vamos então começar a repercutir, né, essa entrevista do Andrés Rueda. E logo a primeira fala dele é sobre as dívidas, os 10 maiores problemas financeiros, né, que poderiam resultar em transfer ban, que ele fala. Então vou deixar aqui na tela, né, mais para a gente ilustrar. Abre aspas para o Rueda. No começo da gestão, nós elencamos os problemas que interfeririam no dia a dia do clube. Qualquer um desses 10 problemas poderia gerar transfer ban ou bloqueio de contas. São operações que já tinham ido para a justiça. O Santos já tinha recorrido e perdido. Já estava em fase de execução. Colocamos como meta principal resolver esses 10 itens. Tem uma lista com muito mais, mas não são tão preocupantes. Se isso não tivesse sido resolvido, o clube parava. Foi o que disse o presidente do Santos, Andrés Rueda. E aí ele continua. Na sequência, ele revelou alguns números, abre aspas. Em 2021, pagamos quase 120 milhões em dívidas. Conseguimos renegociar quase 80 milhões de descontos. O acordo que foi feito vai ser cumprido. Isso teve uma aceitação muito grande com os credores. Hoje, a gente baixou a dívida em quase 200 milhões. A dívida está beirando quase 500 milhões, sendo que metade é a longo prazo. São dívidas de Profut e tributárias. Fecha aspas. E aí, continua. Nossa dívida real hoje caiu para um patamar administrável. 2022 ainda vai ser sofrido, porque esses acordos e parcelamentos têm que ser pagos. Procuramos fazer um parcelamento para que ele seja o máximo possível resolvido na nossa gestão. Na Vila, eu brinco que se a gente conseguir até o final de 2022 vivo, o Santos muda completamente de patamar. Mas 2022 vai ser sofrido. E para tentar montar um time competitivo, mesmo lutando para tirar as contas do vermelho, a diretoria do Santos adotou a estratégia de procurar jogadores em fim de contrato, sem clube ou por empréstimo. E os 3 nomes que o Santos já contratou, para quem sabe, é o Ricardo Goulart, o Bruno Oliveira e o Eduardo Bauerman. E aí ele fala também sobre esse investimento em atletas, Leio aqui para vocês, abre aspas. O comprometimento que a gente tinha para encorpar o nosso time, acho que já foi feito. Temos o Ricardo, Bauerman e o Bruno. E não podemos esquecer que renovamos com 10 jogadores da base que tinham contrato para vencer. Nesse time, temos 15 jogadores que vieram do sub-20. A gente passou por um processo de mudanças no ano passado, tanto no profissional quanto na base. Houve uma grande subida de atletas para o profissional. Reestruturamos a base e o profissional. Com essas contratações e o amadurecimento deste time, acho que vamos desempenhar um papel bem diferente. A torcida pode ficar bem esperançosa, mas ficaremos ligados no mercado, finalizou o presidente do Santos, Andrés Rueda. E aí, vamos aos números que no finalzinho do ano passado o Conselho Fiscal apresentou, Leio inclusive uma matéria aqui do GE que diz o seguinte: Conselho Fiscal diz que o orçamento do Santos para 2022 prevê um superávit de 20 milhões, caso se concretizem as receitas extraordinárias.
O documento também revela que o Santos estima 76 milhões de receita extraordinária com venda de direitos federativos, ou seja, o Peixe acredita que irá vender jogadores suficientes para chegar a esse número de arrecadação. O Santos prevê 145 milhões de investimentos em todo o departamento de futebol, sendo 62,9 milhões com salários do elenco. Com o futebol feminino, o valor é de 6,7 milhões. Na base, o Peixe pretende investir 27 milhões. O que faz o Santos prever uma arrecadação alta para ter o superávit é também a volta do público aos estádios. Só com bilheteria, por exemplo, o Peixe pretende arrecadar 14 milhões em 2022. Com premiações de campeonatos, são 30 milhões. Então, né, só para a gente recordar aqui, o documento que foi entregue, né, pelo Conselho Fiscal com alguns números, com algumas previsões que podem acontecer em 2022. Por isso que eu sempre falo, né, quando a gente fala dessa questão de receitas extraordinárias e da necessidade de vender jogadores, é basicamente isso. O Santos, esse Santos que a gente está esboçando no começo da temporada, provavelmente teremos algumas alterações no final do ano, por exemplo, né? Porque o Santos precisa vender jogadores. E quando eu falo que o Santos precisa vender jogadores, eu pelo menos entendo que dificilmente a gente vai ver uma movimentação do Santos, né, dando exemplo aqui. Felipe Jonathan sendo trocado por, sei lá, 2 jogadores, né, de algum clube, ou Marinho sendo trocado por não sei quantos jogadores de um outro clube. Acho que os jogadores do Santos que têm possibilidades de sair vão sair por grana. Acho muito difícil o Santos trocar jogadores, porque precisa de 76 milhões, né, em receitas para que consiga fechar o ano, né? 76 milhões de venda de jogadores. Né? O Santos também conta que algum jogador que foi vendido, né, há um tempo aí para a Europa seja novamente vendido para que entre aquele mecanismo da FIFA. Então, tudo isso o Santos está esperançoso para passar por esse 2022. Mais uma vez, o Santos não está rico, o Santos não está esbanjando dinheiro. Pelo contrário, precisa honrar os seus compromissos. E além de honrar os seus compromissos para conseguir, né, ter um elenco mais encorpado, né, fazer contratações um pouco mais ousadas e não ficar buscando jogadores que estão sem contrato ou jogadores mais baratos, para isso, a gente precisa colocar o pezinho no chão ainda em 2022, só que isso não quer dizer não ter um time competitivo. Eu acredito que em 2022 o Santos consiga receitas também na questão de campeonatos, né? Vai avançando de fase, mais dinheiro que vem entrando, quem sabe uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, que também te dá uma grana interessante, né? E você ser competitivo também atrai patrocinadores, né? É uma bola de neve. Você pagar dívidas também faz com que as pessoas confiem em você. O jogador vai confiar em você. O jogador vai olhar e falar assim: ó, vou para o Santos. No Santos não tem salário atrasado. No Santos eles estão colocando a casa em ordem. Né? O Santos vai negociar alguma dívida. A pessoa vai confiar no Santos, porque ó, os outros acordos o Santos está cumprindo. Então, tudo isso é importante, não é só questão de dinheiro, é questão de credibilidade no mercado, credibilidade para futuras parcerias, futuros jogadores que podem jogar no Santos. Então, é importante colocar a casa em ordem. Eu sei que torcedor, né, eu também quero ver o Santos sendo sempre campeão, contratando grandes jogadores, mas a gente precisa ir com calma. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para que na frente a gente consiga comemorar coisas maiores. Mas é isso. Estou confiante para que 2022 seja um ano melhor, tanto financeiramente, sem tantos apuros assim, e também dentro de campo, acredito que o Santos pode ter um time mais competitivo do que 2021. Quero saber a sua opinião. Você concorda? Acha que vai ser um ano mais tranquilo? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like e nas redes sociais você me encontra lá no Twitter e no Instagram pelo @Nagilaluz. Um grande abraço para vocês e a gente se vê